Olá, seja bem-vindo para mais um momento de reflexão desse nosso canal no YouTube. Nós queremos desejar que a graça e que a paz de Deus estejam sobre a sua vida nesse dia e nesse tempo também tão diferente na nossa vida, em função de tudo aquilo que tem nos acompanhado e acontecido já há praticamente 2 meses. E no momento de reflexão de hoje, eu quero compartilhar uma palavra que tem me acompanhado há bastante tempo. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal e que você ative também aquele tal do sininho. É uma conversa que às vezes deixa a gente meio até sem graça e tal, mas é importante porque daí você recebe através do próprio YouTube o comunicado de que tem mensagem nova aí, tá bom? Eu imagino que em algum momento na vida, alguma experiência que você já teve, experiência difícil a princípio, você teve a sensação de que Deus chegou atrasado na tua vida, de que Deus estava fora do lugar, de que você ficou sozinho, de que Ele te deixou a ver navios, como a gente diz por aí. No Evangelho de João, no capítulo 6, nos é contada uma história muito interessante de Jesus. Aliás, todo o capítulo 6 de João é muito interessante. Mas mais no começo do capítulo, ele conta a história de que Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com aquilo que originalmente seria o lanche de um garoto. A Bíblia diz que eram 5 pães e 2 peixes. E milagrosamente Jesus transformou aquela comida de um garoto, o lanche de um garoto, em comida para mais de 5.000 pessoas. Terminado esse episódio, eles recolhem tudo que sobrou de comida, e só com isso Jesus também já nos ensina ao não desperdício. Mas enfim, terminado tudo isso, Jesus pede que os discípulos se dirijam a uma localidade chamada Cafarnaum, pois de onde eles estavam, e para chegar em Cafarnaum, do jeito mais rápido, eles deveriam atravessar o Mar da Galileia. É um mar de água doce que tem lá no norte de Israel. E a Bíblia conta que então eles se põem a caminho e a viagem começa a ficar penosa porque tem vento contrário. A pergunta talvez seria, e Jesus onde é que estava nesse momento? Bom, ele estava orando, diz a Bíblia. Ele tinha se retirado depois daquele dia intenso para orar, e enquanto ele orava, ele pediu que os discípulos então já começassem a travessia, que ele encontraria eles depois. E eu quero ler parte dessa história, ou a parte principal dessa história, João 6,16 em diante, onde nós lemos: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, como eu já falei, né? Na direção de Cafarnaum. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre o mar. E ficaram aterrorizados. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Observe bem atentamente o verso 17. Ali diz que eles entraram no barco, começaram a travessia. Aí tem a observação: já estava escuro. E agora vem aquilo que eu quero destacar. E Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Exatamente o que eu tentei dizer antes, aquela sensação, talvez, eu suponho aqui, na verdade é suposição minha, que os discípulos estivessem pensando que Jesus estava atrasado na vida deles, eles estavam sozinhos, dando um duro danado lá, lidando com a tempestade, e Jesus, por alguma razão, digamos assim, deixou eles a ver navios.
Eu quero destacar 3 coisinhas dessa história que a gente pode levar para a vida da gente. Aliás, que a gente deve levar para a vida da gente. A primeira delas é que Deus é o dono do tempo. Nós temos essa forma de ver as coisas e muitas vezes, de fato, pensamos assim que Deus abandonou a gente, que Deus chegou atrasado ou que Deus não cuidou da gente e a gente ficou à deriva, ficou sozinho, ficou a ver navios, enfim. A gente acha que de fato as coisas teriam sido diferentes se Deus tivesse vindo naquele tempo que a gente acha apropriado. Pois bem, a gente precisa aprender que Deus é o dono do tempo. A gente tem uma dimensão de tempo e nós marcamos esse tempo pelo relógio. Deus, ele tem o tempo eterno, ele é o dono do tempo. E naquele dia ele resolveu chegar naquela hora. E deu certo. Também naqueles momentos da tua e da minha vida onde a gente acha que Deus está atrasado, vai dar certo porque Deus tem o tempo nas suas mãos, porque ele é o dono do tempo. Uma segunda coisa que a gente aprende nessa história é que Deus é o dono da ação. O normal seria Jesus ter pego um barco e remado com mais força e alcançado os discípulos no mar. Mas a Bíblia diz que ele veio andando sobre as águas. Deus é o dono da ação. Sabe, a gente às vezes estabelece formas e imagina como Deus deveria interferir na nossa vida. Às vezes, quando oramos, nós meio que damos dicas para Deus de como ele deveria interferir ou mudar determinada situação. Entendamos isso, meu amigo. Deus é o dono da ação. Naquele dia, Jesus resolveu vir andando sobre a água e deu certo. Afinal, o mesmo Senhor que criou os mares, ele também pode dominá-los, fazer silenciá-los, como foi o caso também ali com aquele vento mais forte, mas também andando sobre ele. Sabe, Deus pode interferir na tua e na minha vida de formas não convencionais, diferente daquilo que nós imaginamos ou supunhamos que deveria acontecer. Deus é o dono da ação. Deixa ele interferir na tua vida do jeito dele. O jeito dele é que vai dar certo e no tempo dele também. E um último detalhe que a gente tem nessa historinha, e ele é muito interessante, está lá no final, no verso 21, que diz que quando eles resolveram receber Jesus no barco, logo eles chegaram na praia, logo chegaram no destino. Meu amigo, quanto antes você deixar Jesus embarcar na tua vida, mais rapidamente você vai acertar os ponteiros da tua história. Não que Jesus mude situações que cabem a gente resolver, mas confiando nele, andando com ele, nós vamos ter a clareza de tomar as atitudes que vão nos fazer ganhar tempo ou não perder tempo com bobagens, com coisas que tantas vezes roubam ou consomem o tempo da gente. Anotemos isso, querido. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono da ação, ele age na nossa vida do seu jeito. E quando a gente permite que ele embarque na vida com a gente, chegar no destino é algo seguro. Que Deus te abençoe.